Oi, meu nome é Júlia e eu sou coordenadora do Núcleo Pedagógico de Projetos do LEPES. Estou no LEPES há quase 6 anos e sou pedagoga de formação e agora mestranda em educação. Olá, eu sou Wallace Maciel, sou pesquisador da Agenda de Primeira Infância no LEPES. Trabalho com educação há mais de 10 anos e há cerca de 8 anos trabalho dedicadamente na Agenda de Primeira Infância, né? No LEPES eu estou trabalhando e pesquisando há 6 anos e atualmente eu me dedico a estudar sobre redes de ensino e sistemas de organização de redes de ensino no sentido de garantir a qualidade e a equidade na etapa da educação infantil. Bom, os principais direitos de aprendizagem e desenvolvimento às crianças da primeira infância são, além, claro, do cuidado, proteção, saúde, geralmente promovidos pelos adultos ao redor dessa criança, e isso inclui o papel da escola e da família. Também conhecer, brincar, expressar-se, conhecer-se, participar e explorar. É importante que a gente reconheça os direitos que precisam ser assegurados, né, a toda criança na educação infantil, porque isso reflete a identidade tanto da atuação profissional com as crianças, com os bebês e crianças nessa etapa, quanto que a gente precisa de fato garantir a essas crianças. E isso é importante porque se a gente tomar, por exemplo, uma pesquisa recente realizada pelo Datafolha e pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, ela mostra que para cerca de 15% da população brasileira, né, a partir da amostra e da pesquisa realizada, somente 15% da população brasileira reconhece que a primeira infância é a fase de maior pico de desenvolvimento, né, de momento de crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Então, ainda existe um gargalo muito grande em reconhecer a primeira infância e, por conseguinte, a principal política pública que chega a essas crianças ao longo dessa fase, que é a educação infantil, né, essa identidade própria para essa etapa do ensino. No LEPES a gente tem desenvolvido uma tese de que qualidade não é só a atuação docente no espaço da turma, no espaço da sala de referência. Qualidade envolve um conjunto sistêmico de ações que precisam ser articuladas e coordenadas, né? Quer dizer, quando você agrega o aspecto individual da criança na turma, você tem um responsável pelaquela turma. No caso, a professora, o professor, outras equipes de apoio que auxiliam o trabalho pedagógico. Quando você olha na perspectiva da escola, você tem uma gestão escolar que congrega essas várias turmas, várias etapas, que também tem um conjunto de responsabilidades ali. E na perspectiva de uma rede de ensino, cuja oferta para a educação infantil é municipal, a gente tem uma rede de ensino que precisa se preocupar com a oferta no município inteiro e ainda lidar com a oferta de outros tipos de oferta, como a oferta de instituições conveniadas, instituições privadas. Sobre isso, acho que é importante dizer também que a gestão no espaço da escola, que é o território em que essa educação vai acontecer para a primeira infância, é importante que existam as condições ideais para isso. Então, quando a gente fala em condições, muitas coisas podem vir. Então, a gente pode falar de infraestrutura, de condições objetivas, os brinquedos disponíveis e o espaço adequado para a quantidade de crianças e quantas crianças para cada professor, professora. E é importante que exista também formação continuada desses professores e dessas professoras e que inclua também a equipe de suporte, que geralmente está dentro da sala de referência dessas crianças. Isso é importante para que a criança que está em uma escola de educação infantil, ali em bairros mais afastados do centro, tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem, cuidado e desenvolvimento que as crianças que estão em escolas mais próximas ao centro tenham também. Isso é uma forma de promover equidade e talvez superar as desigualdades sociais de nível mais sistêmico. E de complementando, Júlia, quando a gente pensa também ainda, né, na instância ou no nível escolar, existem papéis, responsabilidades que são
cruciais para serem desempenhadas pela gestão escolar. A Júlia comentou agora há pouco, por exemplo, sobre essa perspectiva formativa, tanto dos professores como de outros profissionais que atuam diretamente com as crianças. É um papel da escola fazer o desenvolvimento profissional da sua equipe. E esse papel, essa responsabilidade de fazer desenvolvimento profissional está dentro de um grupo de responsabilidades que a gente denomina de ser liderança escolar ou liderança pedagógica, que envolve vários outros aspectos, como, por exemplo, gerenciar de maneira participativa, de maneira democrática, a construção da proposta pedagógica da unidade, que precisa gerar significado e ser contextualizado ao território onde a escola está inserida. E aí onde entra, por exemplo, o aspecto da equidade que a Júlia trouxe. Quer dizer, a depender de qual seja o território onde essa escola está inserida, esse território precisa refletir a sua cultura, o seu cotidiano na proposta pedagógica da escola, porque aquilo gera a identidade dessa unidade. E isso também é qualidade. Quando a gente pensa em rede, é importante que a gente pense nesse nível de equidade, mas ela só vai acontecer de fato em cada escola. E isso é identidade também. Existem outras maneiras da gestão escolar apoiar, gerenciar, preparar o ambiente escolar para que esses direitos de aprendizagem sejam garantidos a partir da prática pedagógica e a partir da prática docente. Dessas dimensões envolve, por exemplo, a organização de um ambiente saudável de trabalho, um ambiente de trabalho coletivo, ou seja, a partir da manutenção de culturas colaborativas entre pares, entre esses professores da unidade. Então, além disso, esse gestor, essa figura ou essa equipe diretiva, ela também precisa atuar da escola para fora, reconhecendo o território e trazendo muitas vezes o território para dentro da escola, como já comentado, mas principalmente trazendo a família para participar do cotidiano da escola. A escola vai ser uma forma de congregar toda a comunidade também, se a gente permitir que essa troca aconteça. Então, se a gente está falando das mesmas crianças que estão na calçada junto com suas famílias no bairro, são as mesmas crianças que estão ali na escola, e é importante que a gente tenha um alinhamento. Família, gestão e professores e professoras que estão atuando diretamente com essa criança. São todos adultos em torno dessas crianças. É possível perceber a qualidade na educação infantil através das práticas, quando a gente olha para o cotidiano e das relações entre professores e professoras e as crianças. É importante que nessa relação exista respeito. Respeito aos tempos individuais, claro, observando marcos de desenvolvimento das crianças, que cada uma tem seu tempo, mas é importante também que haja a promoção de ambientes ricos em oportunidades, e nisso a gente pode pensar em ambientes tanto como a sala de referência, como ambientes externos, de maneira que a criança possa diversificar seus momentos. É importante também que exista uma intencionalidade por trás de cada ação docente. É preciso que nos tempos diversificados e nos tempos permanentes exista algo por trás pensado especificamente para o desenvolvimento da criança em alguma atividade, em algum ponto que essa criança precisa se desenvolver. Quando digo tempo permanente, é o momento da comida, o momento de lavar as mãos ou outros momentos que são permanentes na rotina das crianças na educação infantil. Aí também é possível colocar intencionalidade. As crianças podem, por exemplo, aprender a descascar uma banana na hora de se alimentar. Isso está trabalhando algum tipo de nova capacidade, nova habilidade dessa criança. Mas é importante também que existam os tempos diversificados, em que temas sejam pensados, aprendizagens sejam pensadas, enriquecimento dessas crianças possa ser pensado em termos de possibilidades. E é importante que a gente destaque também que qualidade, para além do espectro positivo da oferta, também existe um aspecto negativo que a gente precisa evitar para conseguir garantir qualidade. Ou seja, existem aspectos como desde interações físicas negativas. A mesma pesquisa citada do Datafolha e da Fundação Maria Cecília, salvo engano, mostrou que 29% das famílias investigadas
ainda recorrem, por exemplo, a algum tipo de maus tratos ou punição física ou verbal contra a criança. E que muitos desses comportamentos, atitudes ou hábitos, muitas vezes ainda se refletem na identidade dos profissionais que atuam com essas crianças, né? Não nessa magnitude, né? E, inclusive, em estudo nacional que o LEPS realizou com diversas instituições parceiras, a gente ainda identificou percentuais que chegam aproximadamente a 5-8% de interações negativas com crianças. Então, a existência desse tipo de situação concorre diretamente com a garantia da qualidade, para além de um mobiliário adequado, para além de uma prática pedagógica intencional, ou seja, ainda existem gargalos no trabalho, no cotidiano pedagógico que precisam ser vencidos. E é como algo bastante complementar. Difícil se a gente pensar que eu não faço algo, eu não tenho uma prática porque eu não tenho um ambiente adequado. Mas também é difícil que a gente tenha uma prática adequada sem um ambiente adequado. É importante que tanto a rede, em termos de condições de trabalho docente e de ambientes adequados para a primeira infância, pensem também no desenvolvimento global dessa comunidade que se cria em torno das crianças. Para encerrar, é muito importante enfatizar que a intencionalidade está por trás do ganho de desenvolvimento, tanto dos profissionais que atuam mais diretamente com as crianças e de modo geral numa rede, mas também por trás do desenvolvimento principalmente das crianças. Então, intencionalidade. Então, acompanhe a gente no Instagram, no YouTube, no LinkedIn para conhecer mais, e por trás disso tudo tem intencionalidade, e é por isso que o Agosto Verde é a nossa principal campanha agora em torno do desenvolvimento. Então, compartilha esse conteúdo com quem você conhece, com quem se importa com esse momento tão importante do desenvolvimento, e conheça nosso site. Então, pessoal, até o próximo vídeo, os próximos conteúdos. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.